Olá, começa agora mais uma edição do Unesp Notícias. Veja os destaques desta semana. Projeto de extensão da Unesp lança série de podcasts para debater gênero e sexualidade e combater a desinformação. Estudantes da Unesp vencem competição universitária promovida pela Unicamp para a criação de negócios. Pesquisa contemplada na chamada CNPq para enfrentamento à pandemia identifica estratégias para melhorar o conhecimento público e a confiança nas medidas de prevenção à Covid-19. E em mais uma edição da série Parques Estaduais, o abrigo de diferentes ecossistemas no litoral norte paulista. É o Parque Arquipélago de Ilhabela. O projeto de extensão Gênero Sem Ideologia, vinculado à Unesp em Bauru, lançou o primeiro episódio de uma série de podcasts que pretende estender os debates sobre gênero e sexualidade que vêm sendo feitos dentro das universidades. Com base em relatos de vida, entrevistas com pesquisadores e conhecimento científico, o grupo quer combater a desinformação que existe nas discussões sobre o tema. Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica e eu tô aqui para apresentar o Gênero Sem Ideologia, um podcast para popularizar o debate. Gênero é uma coisa muito naturalizada, né? É uma ideia muito naturalizada, muito ligada a questões biológicas, ao corpo, e por isso ela acaba ficando invisibilizada. Quando a gente para refletir e pensar, como você disse há pouco, que a sociedade é generificada, que você tem fio dental que tem gênero, né? Que você tem sopa que tem gênero, comida, então roupas, objetos, uma caneta que é de menina, ela vai escrever na mão de um menino, obviamente, mas a gente cria essa ideia de que esse objeto ele tem um gênero e ele macula o outro gênero se usado por um menino ou por uma menina, quando aquele objeto não é pensado para um determinado gênero, masculino ou feminino. Então, se ele é pensado, significa que ele tem marcas históricas, que ele vem de construções sociais específicas, né? Que ele varia de sociedade para sociedade e que também essa marcação de gênero que classifica, qualifica, hierarquiza corpos a partir, por exemplo, da genitália e de outros sinais diacríticos como seios, pelos, né? São escolhas sociais. Então, o nosso corpo ele é muito plástico e muito desafiador, né? Para dizer de uma vez por toda quem nós somos previamente. Tanto que a gente pensa que o sexo já, de certa forma, é gênero, porque quando a gente vê um ultrassom, por exemplo, né, e consegue identificar a genitália daquela criança que nem nasceu ainda, a gente já imagina para ele um roteiro que é social. A gente não está imaginando que um pênis ou uma vagina vai servir para um tipo de excreção ou para um tipo de procriação. Antes disso tudo, a gente está pensando que profissão essa criança poderia ter, e essa profissão traz marcas de gênero. A gente compra brinquedos específicos que são formas lúdicas de pedagogizar para um gênero. O Gênero Sem Ideologia é um produto de um grupo de alunos e alunas muito dedicados à Unesp Bauru, que já há algum tempo vem fazendo essas reflexões. O GESE, né, ou a GESE, o GESE é podcast, é um projeto de extensão que nasceu assim de provocações que a gente já vinha construindo como grupo de pesquisa Transgressões. Ao contrário do grupo do Guilherme, né, o Erótica Lab, que cresceu bastante durante a pandemia, o nosso grupo ficou um pouco em hibernação, né, durante a pandemia. E, ao mesmo tempo, assim, eu sentia muita falta de ter essas interlocuções para além do espaço da pesquisa, porque a gente vê que o gênero é tão político que foi essa pauta de gênero, uma pauta moral que elegeu Donald Trump,
que elegeu o atual presidente do Brasil, né? Mostrando o quanto isso é político, é central, e o pânico moral que se criou em torno de ideologia de gênero, de uma mamadeira com formato fálico, ou o tal do kit gay, né? Então, assim, como que a gente pode dialogar em relação a essas verdades, porque elas viram verdades, né? E olhar para essa força que esses enunciados tiveram, não simplesmente dizendo, isso é mentira, isso é fake news, porque você não constrói o diálogo recusando a verdade do outro de maneira tão taxativa, sem abrir uma escuta. Então, assim, como que a gente podia construir de forma mais democrática, mais convidativa, uma outra discussão, né? E que fosse para além dos muros da universidade. Como a Larissa já introduziu um pouco, né? Vem na esteira, né, dessa discussão entre outros projetos, e sobretudo no crescimento dessa pauta, né? Como ela ganha um campo político, como ela ganha uma substancialidade, né, no campo político, colocando como um fator positivo de um discurso que se deve ter, né? A Escola Sem Partido, eu acho que é uma ilustração desse momento. E também vem do momento da própria pandemia, onde essa ferramenta, o podcast, ele começa a crescer, né? Então, a gente vê a necessidade e a possibilidade, através do podcast, de ampliar essa discussão que é muito importante. Então, se a gente vê o crescimento hoje de um discurso que é violento, pernicioso no campo político, a gente precisa criar algum modo de contrapô-lo. Então, o podcast se torna uma ferramenta muito interessante para isso. E, sobretudo, porque essas discussões, ela permeiam muito o campo acadêmico, né? Então, na verdade, o campo acadêmico ele é o fator de criação. Ele precisa jogar isso para fora dos muros da universidade, sempre. E o podcast, mais uma vez, ele se mostra como uma proposta interessante. Eu acho válido também colocar aqui que é o podcast em conjunto com o Instagram, né? E a gente também tem até o WhatsApp. Então, a gente tenta sempre intermediar essas três ferramentas, que são duas ferramentas de mídias sociais, né? E acaba que isso começa a tornar o nosso discurso um pouco mais amplo, né? Então a gente sempre toma muito cuidado com as palavras que a gente vai utilizar, quais são os tópicos que a gente vai levar, porque o gênero é um campo muito grande, muito amplo, são vários estudos, né? Então a gente precisa sempre permear isso e tomar cuidado, e visando um público nosso, que é um público onde queira, como a gente é um podcast de educação, né? É assim que a gente colocou no Spotify, a gente visa essa parte mais jovem, ou então a parte que tem uma parte da população que tem curiosidade em compreender, né, do que se trata o gênero e dos assuntos que permeiam o gênero, né, que passam por ele. Sou uma grande entusiasta dos podcasts, né? Então eu tô sempre recomendando podcast para as pessoas. Eu adoro ouvir. Então quando a Lari falou do projeto, eu falei, meu Deus, é isso. Eu adoro a ideia de participar da produção de me chamou muito a atenção, né? E é um tema que eu não tinha muito contato antes da universidade, né? É um assunto que a gente não debate na escola, em nível fundamental ou médio. Então, quando eu entrei na universidade, assim, parece que é um outro mundo, né? É muito essa questão de ampliar realmente a sua visão. Então, acho que até para mim, né, para eu conhecer melhor, para eu estudar, porque a gente faz um podcast e a gente não está só falando nossa opinião, né? Muito pelo contrário, a gente pesquisa, a gente tem todo esse cuidado com as palavras que o Neto falou. Então, a gente tenta fazer tudo, assim, um jeito mais informativo, justamente, né, nesse sentido de ampliar o debate. E eu acho que tem a questão de ser um projeto de extensão, que é uma das coisas que faz a universidade pública ser diferente, né? E durante a pandemia, né, que cada um voltou para sua cidade, voltou para sua casa, a gente está muito desconectado do que é a vida universitária, né? Participar do projeto, para mim, é relembrar o que é isso, sabe? Todas essas oportunidades que a universidade traz. Uma coisa incrível também é que eu estou aprendendo um monte, porque a gente tem essa questão da pesquisa, que é fundamental para embasar cada episódio, como a gente acabou de dizer, né? Não é uma mera opinião.
A gente tem várias sessões no podcast, né? Porque a ideia é ter alguém que conta a sua história e que está relacionada com essas questões sobre gênero e sexualidade. No primeiro episódio, a gente teve a participação de um recém-formado aluno da Unesp, o Rocco, e ele um homem trans, mas nasce como uma criança de genitália ambígua, portanto intersexo, só descobre isso aos 15 anos, né? E tem uma reflexão muito madura sobre toda essa trajetória, né? E aí a gente chama alguém para o segundo momento, essa primeira é Senta que lá vem história, o segundo é a ciência do assunto, e a gente convida alguém que é uma pesquisadora, um pesquisador do tema. A gente trouxe o professor Fernando Steffner, dessa vez, que é da URGS, né, no Rio Grande do Sul. Ele também conversa com a gente sobre o tema. E aí a gente tem outra sessão, que é o retorno do recalcado. Então, a gente ia falar da ideologia de gênero, como nasce, e aí é uma produção conjunta de pesquisa, de elaboração. Depois a gente tem mais uma sessão, que é o palavrório, que vem, assim, qual foi o tema que apareceu muito? Então, a questão da intersexualidade, né? O que é ser uma pessoa intersexuada? Então, e tem o Fala Que Eu Discuto, que ainda não tem muitas falas, porque é para ter uma interação com o nosso público, e depois fica a dica, que são nossos convidados que deixam dicas de coisas para ler, para assistir, para ver, para escutar, e a gente mesmo, né? Um projeto como o Projeto GESE, né, demanda muitas áreas, muitas organizações diferentes. Então, a gente começou a se organizar em várias frentes, sejam elas de mídias, de pautas, frentes técnicas, para agrupar e centralizar algumas pequenas informações que vão surgindo aí ao longo dessa trajetória de cada episódio, né? Para ter essas pequenas definições iniciais em cada núcleo, e nas reuniões maiores a gente junta tudo, agrupa tudo e faz aí um panorama geral, assim, com todo mundo, né? Então, o trabalho ele começa aí num GT de pautas, que está desenvolvendo, está trazendo os roteiros, está buscando aí as pessoas, as personagens desses episódios, né? Entrando em contato, e aí a gente começa a ter essa formatação inicial. A gente vê a carinha do episódio nesse começo, né? Ao mesmo tempo que o GT de mídia está ali produzindo, ele não para, né? Ele está alimentando o nosso Instagram, ele está buscando esses conteúdos, eles estão entendendo aí o que a gente gera a mais, além do próprio podcast, né? E na parte técnica, a gente está por trás ali administrando como fazer acontecer. Então, como gravar com determinada pessoa, como instruir essas pessoas no processo de gravação, como é melhor ajeitar esse microfone, essa câmera, para ter aí um conteúdo extra para a mídia, e trabalhando na edição final. Eu acho que a nossa estratégia transmídia no podcast faz muito sentido quando a gente começa a integrar diversas plataformas. Claro que com a equipe que a gente está no momento, com esses desafios iniciais, a gente não expandiu para todas as plataformas possíveis, né? Mas uma hora a gente consegue. E o grande objetivo é você impactar primeiro esses filhos, netos, amigos, conhecidos que têm alguma conexão com a universidade, para que levem essa conversa para dentro de casa, levem para o seu grupo de amigo que às vezes é externo, nossas divulgações com grupos parceiros, né, de outras instituições, projetos externos à Unesp, né, que às vezes não tem uma ligação com a universidade, mas tem com a comunidade, né? Então são esses pequenos passos. Eu acho que o primeiro é você atingir esse pessoal universitário que está com essa conexão mais forte com a gente, apesar do virtual, né? E, na consequência disso, você impactar a família dessas pessoas, você chegar nesses ambientes, né? Quando a gente leva essa conversa tão importante, às vezes para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso com essa profundidade, ou que tem em mente alguns discursos que estão sendo repetidos aí ao longo dos anos, né? Você começa a mudar a passos lentos, mas você começa a mudar essa concepção dentro do imaginário dessa pessoa, né?
Eu só quero, antes de encerrar, convidar você, caro e cara ouvinte, a aprender sobre a geografia do gênero, cujo território é mais extenso que os boletos que tem lá em casa para pagar. Tenho aprendido a trabalhar com uma dinâmica inacreditável e aí dessas pessoas jovens, talentosas e muito comprometidas com essa formação, sabe? Então, está todo mundo trazendo contribuições do seu campo de formação, ao mesmo tempo, muito ciente do que é a universidade pública, como a Giovana colocou, né? Um espaço que é de todo mundo e o que a gente produz aqui é público e precisa ser difundido e divulgado, né? Porque são impostos que garantem esse funcionamento, os nossos salários, os lugares que os estudantes ocupam, né? E a gente tem pensado muito no letramento científico também, mostrando que a ciência é super importante, ela está em tudo, ela constitui nosso cotidiano e ela não precisa ser sempre falada numa linguagem difícil, cifrada, inacessível. Então, essa também é uma das nossas motivações, né? Então, se veste não e vem com a gente ouvir todo mês o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate. Agora a gente fala de um outro grupo, o de estudantes do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp em Botucatu, que se uniu para participar de uma competição universitária. Olha, deu muito certo. Eles venceram o desafio Unicamp 2021. O evento, que neste ano reuniu 330 participantes e 82 times, estimula a criação de negócios a partir de tecnologias patenteadas pela Unicamp. A estagiária em jornalismo, Carolina Vinhali, conversou com os integrantes da equipe unespiana. Vamos conferir. João Lucas, Maria e Marina são alunos do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp de Botucatu. Ao lado da Júlia, que estuda Psicologia na PUC em São Paulo, eles formam a equipe Reiskin, vencedora do Desafio Unicamp 2021. O Desafio Unicamp ele é uma competição de empreendedorismo, na qual os participantes têm que elaborar um plano de negócio a partir de uma das patentes da Unicamp. Então, a gente ficou sabendo do desafio a partir da Liga Universitária de Empreendedorismo de Botucatu, que a gente participa. A gente montou uma equipe e, a partir do início do desafio, a gente foi no site da Inova, escolheu uma tecnologia para desenvolver um modelo de negócio a partir dela. Então, no começo do desafio, tiveram algumas capacitações, a gente entregou o primeiro modelo de negócio. Nessa primeira entrega, a gente ficou entre os 10 primeiros colocados. Então, para a segunda entrega, a gente teve uma mentoria internacional com o professor Eric Sander, da Universidade da Flórida. E aí, depois a gente teve uma segunda entrega desse modelo de negócio, e nessa segunda entrega a gente teve mais algumas mentorias e foi classificado para a final, que foi a apresentação do pitch. A gente se sentiu incrível, com certeza, por ter ganho um desafio desse tamanho, mas tudo começou porque a gente arriscou alguma coisa, né? Porque a gente viu lá o desafio, aí pensamos, por que não? Aí a gente acabou entrando e se apaixonou pela ideia da patente, aí a gente fez de tudo mesmo para ganhar e chegamos lá. Eu acho que o maior desafio foi a gente não poder ter ido, né, conhecer mesmo a professora que foi a criadora da patente, conhecer o laboratório, ter um contato direto com a tecnologia. Porque nas outras edições isso acontecia, né? Os alunos conseguiam se envolver um pouquinho mais, conseguiam conhecer os laboratórios, a tecnologia. Então, acho que essa foi a maior perda, mas também teve as vantagens porque facilitou, né, a comunicação, a gente conseguiu ter mentoria com pessoas de diversos lugares do Brasil. Como mentora do projeto, os alunos escolheram a doutora em Ciências e docente da Unesp em Botucatu, Estela de Oliveira Lima. A professora contou para a TV Unesp qual foi o papel dela no projeto e quais são as características do biocurativo que a equipe escolheu. Os alunos entraram no desafio, escolheram a patente e me procuraram. Acredito porque
Eu sou professora responsável por uma disciplina conhecida como Medicina Regenerativa, que está diretamente envolvida com novos dispositivos para regeneração de tecidos, incluindo a pele. E, por se tratar também de um curso mais voltado para a área de especialidades, é um curso que coloca os alunos em contato com diferentes empresas. Então, os alunos me procuraram para que eu pudesse orientá-los em relação à apresentação do pitch, do projeto, num formato mais adequado para um modelo de negócios, e também para que eu pudesse auxiliá-los com a prospecção de empresas. O biocurativo que eles escolheram para trabalhar, ele não gera resíduos, então, ecologicamente, é um biocurativo limpo, né? E ele é atóxico, não tem nenhum tipo de toxicidade a nível celular. O curativo, na verdade, ele foi desenvolvido pela Marisa Beppo, que é uma professora lá da Unicamp, e essa tecnologia que a gente escolheu para desenvolver o modelo de negócio é uma membrana assimétrica usada como curativo para regeneração cutânea de feridas crônicas, que são feridas de difícil cicatrização. O grande diferencial, né, seria também que ele permite a implementação de fármacos nesse próprio biocurativo para acelerar o processo de cura, o processo de cicatrização e recuperação daquele tecido. Nós temos um alto índice de feridas crônicas para ser tratado. No Brasil, por exemplo, nós temos um alto índice de queimados, temos um alto número de pacientes diabéticos que têm problemas de cicatrização. Esse biocurativo, ele tem mercado. E ele tem uma empregabilidade ampla, né? Então, a viabilidade desse produto no mercado é alta. Durante a competição, a gente fez várias validações, né? Então, a gente conversou com profissionais da área, a gente entendeu os nossos competidores, então a gente viu que um curativo desse tipo no mercado seria muito vantajoso também. Então, isso foi o diferencial da competição, porque a gente tinha uma tecnologia, como a professora falou, que é inovadora, que tem inúmeras vantagens em si, mas a gente conseguiu também conversar com profissionais da área, entender essas dores e ver que esse tipo de curativo é necessário, ele seria vantajoso um curativo desse no mercado. O mercado veterinário falta muito, na verdade não existem curativos específicos veterinários. Então todos os curativos são adaptados do mercado de curativos humanos. Então, eles possuem os mesmos problemas que o mercado de curativos humanos tem, que são curativos extremamente caros, que demandam diversas trocas durante o tratamento. Então, a gente pensou em começar pelo mercado veterinário, para depois implementar no mercado humano, e assim resolver essa problemática com um curativo mais barato e que também dispensa as extensivas trocas, porque ele pode ser absorvido pelo organismo. A equipe vencedora é a Re-Skin. Como prêmios, cada integrante da Re-Skin ganhou certificado, R$3.000 em dinheiro e acesso a cursos oferecidos pela patrocinadora do evento. Além disso, eles vão participar de um programa de pré-aceleração desenvolvido por outra patrocinadora da competição. E com tudo isso, a equipe pretende dar continuidade ao projeto e inserir a startup no mercado de curativos de alto desempenho. Quanto aos prêmios, a gente pensa em investir na startup, na Re-Skin, então a gente quer realmente idealizar a empresa. Então, tanto o prêmio dinheiro quanto as capacitações que a gente ganhou e a pré-aceleração vão ser para impulsionar e para realmente fazer a Re-Skin entrar aí no mercado dos curativos de alto desempenho. Próximo passo é a gente ver todas essas burocracias em relação à patente. Então, a gente já está em contato direto com a Inova, que é a agência de inovação da Unicamp, e com a professora a doutora Marisa Beppo, que é uma das inventoras da patente que a Marina comentou. Então, o nosso próximo passo é realmente manter esse canal aberto para a gente conseguir escrever o projeto, para ganhar os financiamentos, para a gente realmente tocar a startup em frente. A competência dos professores e a estrutura do curso permitiu que os nossos alunos se destacassem num desafio tão importante quanto o desafio Unicamp. Então, acredito que a nossa universidade ela tem, sim, uma importância e uma relevância nacional, porque atende estudantes do país inteiro e tem, portanto, capacidade de tornar o nosso país um país com
alta propensão ao desenvolvimento de produtos empregados no mercado voltados para a biotecnologia. Empreender assim no Brasil já não é algo fácil, tanto que a gente tem muitas ideias nas universidades que elas acabam ficando ali engavetadas, como as patentes, e elas não vão para frente por conta de falta de investimento, ou porque realmente é uma área que você tem que se especializar, você tem que estudar muito, você tem que entender muito do mercado, né? Então, eu acho que os desafios são inúmeros, só que a gente entende que esse cenário está mudando muito. As universidades estão incentivando cada vez mais com esse tipo de competição, está surgindo o interesse dos alunos e dos professores, principalmente dos cursos novos, de incentivar os alunos a participarem, a entender um pouquinho mais sobre esse universo. Então, eu acho que as dificuldades existem, só que também estão surgindo muitos incentivos, né, para isso. O curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia de Botucatu é um curso novo. Por ter um perfil de curso novo, a grade é nova. Então, a grade já foi toda desenhada para que os nossos alunos eles tivessem disciplinas que direcionassem eles para o empreendedorismo, inovação, gestão, e para que eles tivessem ciclos de aprendizagem, desde as áreas básicas até passando pelas especialidades e chegando nas áreas profissionalizantes. No caso do nosso curso, os alunos saem com essa vantagem, porque eles já pegam uma grade bem atualizada e uma grade voltada para a inovação. Claro, quando a gente fala em universidades em geral no Brasil, esse é um desafio, mas um desafio que está cada vez mais, como a Maria bem disse, sendo vencido aos poucos, mas o engajamento dos professores ele tem sido direcionado para que as grades sejam mudadas e para que os alunos recebam os incentivos para empreender. Como nós bem vimos durante a pandemia, é essencial que nós tenhamos um parque tecnológico, principalmente voltado para a área da saúde, de independência, né? Nós nos tornamos muito reféns do mercado internacional, isso foi prejudicial intensamente, principalmente em relação aos insumos em saúde. Vimos muitos déficits, por exemplo, dos kits para intubação, sem contar a produção de vacinas. Temos conhecimento para isso? Temos cabeças para isso? Temos. O que nos falta é o investimento. Participar de eventos como esse são de suma importância, porque faz a gente sair um pouco dessa zona acadêmica, né? Que a gente, durante a graduação, a gente é muitas vezes muito voltado à pesquisa, ou a gente está só ali pensando nas notas, na graduação. Então, se desafiar um pouco, conhecer um pouco desse mundo empreendedor, conhecer um pouco das empresas, é de suma importância, porque é o mercado de trabalho, né? Então, se você tiver oportunidade, se você conhecer esse desafio, vá, chame amigos, participe, porque é muito legal e realmente vale muito a pena. Equipe Reiskin, parabéns. E muito sucesso à equipe aí. E no próximo bloco nós vamos conhecer uma pesquisa da Unesp que investigou estratégias para aumentar a confiança da população nas medidas de prevenção contra a Covid-19. E também uma análise sobre a recente disputa por oferta de viagens espaciais tripuladas. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Você já viu aqui no Unesp Notícias que pesquisas da universidade foram contempladas na chamada CNPq para o enfrentamento da pandemia. Uma delas foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara, coordenada pela professora Patrícia Mastroianni. O objetivo? Identificar estratégias para melhorar o conhecimento público, conscientização e confiança nas medidas de prevenção e controle da Covid-19 e de outras doenças respiratórias agudas graves. A aluna Giovana Schiavo, graduanda em farmácia, fez parte do estudo e deu mais detalhes para a repórter Leire Bevilacqua. Estratégias para melhorar conhecimentos, atitudes e práticas na Covid-19. Esse foi o tema da revisão sistemática realizada pela Giovana Schiavo na iniciação científica, que integra o estudo contemplado pela chamada CNPq para enfrentamento à Covid-19. Eu agradeço a Giovana por aceitar o nosso convite e dar mais detalhes sobre esse estudo.
Olá a todos e todas, eu gostaria de agradecer imensamente o convite em nome do grupo de pesquisa Núcleo de Atenção Farmacêutica do campus da Unesp de Araraquara. Esse grupo de pesquisa é coordenado pela professora doutora Patrícia de Carvalho Mastroianni. A gente que agradece, viu, Giovana? Para iniciar, como que foi feita essa revisão sistemática e qual que é a importância dela, né, para as pesquisas que são coordenadas pela professora Patrícia Mastroianni sobre as estratégias, né, para melhorar tanto o conhecimento público quanto a conscientização e a confiança das pessoas nas medidas, né, de prevenção contra a Covid-19? A ideia de conduzir uma revisão sistemática surgiu após a chamada do CNPq para enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus 2019, a Covid-19. A professora doutora Patrícia de Carvalho Mastroianni possui experiência prévia com a temática Conhecimentos, Atitudes e Práticas na Saúde. Ela já orientou diferentes mestrados com o tema e há publicações já do nosso grupo de estudo sobre conhecimentos, atitudes e práticas na saúde. Enquanto que um dos membros do nosso grupo, a pós-doutoranda Rosa Camila Luqueta, ela já tem experiência prévia com revisões sistemáticas e meta-análise. Então, em conjunto, elaboraram um projeto de estratégias para melhorar conhecimentos, atitudes e práticas na Covid-19, uma revisão sistemática que foi contemplado pela chamada especial do CNPq. O estudo foi conduzido por mim, a pós-doutoranda Rosa Camila, a pós-doutoranda Marcela Forgerini, do Programa de Pós-Graduação da Unesp, em parceria com a professora doutora Mariane Nunes de Naday, docente do curso de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e sua aluna de graduação, Gabriela Modolo. O projeto teve como coordenadora a professora Patrícia Mastroianni, que é docente do curso de Farmácia da Unesp. A nossa revisão sistemática, ela propôs identificar estudos que avaliaram estratégias efetivas para o aprimoramento dos conhecimentos, atitudes e práticas associados a medidas de prevenção e controle da Covid-19. Então, a nossa revisão sistemática foi conduzida em bases de dados abrangentes para identificar o máximo de estudos possíveis e, considerando o número de artigos incluídos, a leitura tanto dos resumos como dos artigos precisou ser realizada em duplas, sendo uma dupla eu e a pós-doutoranda Rosa Camila e uma dupla professora Mariane e a aluna Gabriela. Após a síntese e discussão dos dados, nós redigimos um artigo científico, um resumo para congresso e estamos elaborando vídeos para a divulgação do nosso trabalho para a população. Ou seja, né, Giovana, um trabalho bem amplo, bem complexo, que une diferentes pesquisadores, diferentes frentes de estudo, né? Quais os principais resultados, né, que vocês encontraram a partir dessa revisão? Nós conseguimos identificar 12 estudos conduzidos em diferentes países que propuseram estratégias para a prevenção e controle da Covid-19. Entretanto, nós não conseguimos identificar nenhum estudo brasileiro. A maioria desses estudos incluídos foram conduzidos em serviços de saúde, como hospitais e serviços de emergência, e com profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros. Em menor quantidade, nós encontramos estudos conduzidos via internet, em universidade e com a população geral. Das 12 estratégias identificadas, nós conseguimos agrupá-las em 3 grupos, onde 10 estudos apresentaram estratégias de caráter educacional, ou seja, avaliaram o uso correto de máscaras, de luvas, o uso correto de equipamentos de proteção individual, itens para identificação e diagnóstico da Covid-19, como swabs nasofaríngeos, e treinamentos com simulação em vídeo. Um estudo identificado, ele possuía caráter motivacional, que avaliava a adoção de medidas preventivas da Covid-19, como o auto-isolamento, e um estudo que é o que mais chamou a atenção do grupo, que teve caráter tanto educacional quanto motivacional,
e ele avaliava se os indivíduos verificavam a veracidade das notícias antes de compartilhar. Ou seja, se aquela notícia era verdadeira ou falsa e a fonte de informação. Todas as estratégias identificadas pela nossa revisão sistemática se mostraram eficazes e contribuíram para o aumento dos conhecimentos, atitudes e práticas, independente da população ou estratégia adotada. E como vocês avaliam, né, a importância dessas descobertas que vocês fizeram, desses 3 grupos identificados? A maioria das estratégias identificadas, elas foram direcionadas para profissionais da saúde. E isso se deve porque eles estão na linha de frente contra a Covid desde o início da pandemia. E todas as estratégias identificadas voltadas para esse público eram eficazes e melhoravam os conhecimentos, atitudes e práticas. E essas estratégias, elas podem ser implementadas em serviços de saúde, inclusive no SUS. Como, por exemplo, um dos estudos avaliados, ele aplicou um treinamento com vídeo sobre o uso correto de equipamentos de proteção individual, como luva e máscaras e procedimentos de biossegurança. E o estudo concluiu que após esse treinamento, os profissionais da saúde estavam mais preparados para cuidar dos pacientes. Já um outro exemplo de estudo seria aquele de caráter motivacional e educacional, que avaliou se os indivíduos verificavam as notícias antes de compartilhar. E o artigo concluiu que após a pesquisa, os participantes do estudo, eles passaram a avaliar as notícias antes de compartilhar. E esse estudo, ele é de suma importância considerando o aumento do espalhamento de fake news, principalmente com notícias falsas sobre estratégias de prevenção da Covid. Realmente, o que mais a gente viu durante a pandemia foi a disseminação de fake news e o quanto elas atrapalharam em muitas situações mesmo, né, a prevenção à doença. E, Giovana, para a gente encerrar, eu gostaria de saber como que a pesquisa ela contribui, né, para outras situações de emergência em saúde pública. Nós já temos experiência com pandemias anteriores, como H1N1 e a própria SARS, e essa experiência auxiliou a implantação de medidas de controle da propagação da Covid-19, como a higienização de mãos com álcool em gel ou com antissépticos, o uso de medidas de barreira, como máscaras e luvas, e também estratégias de educação e conscientização da população sobre a propagação e medidas de proteção contra o vírus. Portanto, os achados dos nossos estudos poderão contribuir para melhorar as estratégias de prevenção e controle da Covid-19 e também de outras situações de emergência de saúde pública, porque nós trazemos 12 estratégias efetivas de caráter educacional e ou motivacional para prevenção e controle de vírus, que pode ser adotado em diferentes níveis de atenção, níveis de saúde, e por diferentes públicos, como profissionais da saúde e até mesmo a população em geral. Ou seja, então a ideia de vocês é que essas 12 estratégias elas sejam, né, divulgadas e aplicadas em todos os segmentos da sociedade. Sim, exatamente. Nós sintetizamos as 12 estratégias, elas são eficazes e nós esperamos com a publicação de resumos científicos, artigos e a divulgação de vídeos que possam ser adotados, inclusive no SUS. Perfeito. Quem quiser acompanhar mais detalhes sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, sobre os grupos que estão envolvidos, como pode fazer, Giovana? Tem um contato que você gostaria de deixar para a gente? Tem sim, nós temos o Instagram, né, nessa época de pandemia, a gente criou o Instagram do nosso grupo de estudo, o naf.fcfar. Nós também temos o site do NAF, que eu posso deixar o link para o compartilhamento, e o e-mail também, sem contar o nosso e-mail, o e-mail da professora doutora Patrícia de Carvalho Mastroianni, que está disponível.
Tá certo, Giovana, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e parabenizo tanto a você quanto ao grupo, né, por todas essas descobertas e achados importantes, já que a gente tem um longo período ainda de pandemia pela frente, né, e essas medidas de prevenção vão precisar ainda serem mantidas, né. Nós que agradecemos muito a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz na universidade pública. Muito obrigada. A gente acompanhou durante o mês de julho a corrida espacial travada por 2 bilionários, um norte-americano e um britânico, que depois de muitos investimentos em engenharia e em tecnologia, realizaram viagens turísticas ao espaço. Nós então conversamos com o professor de Física, Rodolfo Lang, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp, em Bauru, para entender a motivação desta nova disputa do homem e para conhecer um pouco mais sobre a origem e as consequências para a ciência das viagens espaciais tripuladas por humanos. A primeira viagem tripulada por seres humanos foi feita por um russo, né? O Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin ele voou pela primeira vez em 12 de abril de 1961, em plena era de corrida espacial, né? Tanto é que até hoje existe um evento mundial comemorativo, né? No mês de abril, ou especificamente no dia 12 mesmo, em que vários países celebram, né, o mês de abril como o mês mundial da astronomia, né, e 12 de abril é a chamada Noite do Yuri, ou Yuri's Night, né, é mundialmente celebrado. O observatório aqui mesmo, a gente celebra essa noite anualmente. A finalidade dessas viagens, ao que tudo indica, o que a gente pensa, né, é puramente política, né, porque o Yuri Gagarin, nessa primeira viagem que ele fez, realmente assim, não foi coletado nenhum tipo de dado científico específico, né? É lógico que ele fez suas observações, né? Ele fez comentários, né? Enquanto ele viajava, né? Num voo orbital, mas ele praticamente não controlou nada, né? E a nave foi quase que automaticamente, né? Foi e voltou. Então, aquela época existia aquela Guerra Fria, aquela corrida espacial, né? Então, eles queriam mostrar a soberania política, né, na questão da conquista do espaço, né? Aliás, os russos sempre estiveram na frente dessa corrida espacial, né? Entre União Soviética e Estados Unidos. Os russos foram os primeiros a mandar um satélite artificial, né, em órbita da Terra. Eles foram os primeiros a mandar um ser vivo ao espaço, né, que foi uma cadelinha. Eles foram os primeiros a mandar uma sonda para pousar na Lua, né? Então eles foram os primeiros a pousar na Lua automaticamente. Foram os primeiros a mandar o homem para o espaço, né? Somente os Estados Unidos, que veio depois, que colocou o primeiro homem na Lua, né? Mas, na verdade, a União Soviética sempre esteve na frente dessa corrida. Acontece que os Estados Unidos sabem fazer bem uma propaganda, né? E os russos, eles ficam mais escondidinhos, né? Não fazem tanta propaganda assim. Teve, certamente, assim, uma grande contribuição científica, né? Os astronautas das missões Apollo trouxeram várias amostras, né, de rochas lunares, né, que até hoje são analisadas, estão em museus, etc., né? Mas a gente tem a clara sensação de que o principal objetivo era realmente uma questão política, né? Tanto é que a primeira coisa que eles fizeram ao chegar na Lua foi fincar, né, a bandeira, né, dos Estados Unidos, lá do seu país, né? Então, assim, teve mais uma propaganda de supremacia política do que realmente as conquistas científicas, né, as descobertas científicas. Então, a gente acredita que realmente o principal objetivo, né, foi político. Tanto é que só levaram
um geólogo, né, para estudar o solo lunar nas últimas missões, né? As missões tripuladas apresentam muitos perigos para a vida do ser humano, né? Tanto é que muitos astronautas já morreram por causa de acidentes, por causa de complicações, né? Mas cada vez que mais astronautas vão para o espaço, se descobrem coisas novas, né, a respeito do próprio desenvolvimento do corpo, do ser humano no espaço, né? Eles precisam tomar muito cuidado com a saúde. Tanto é que várias horas de serviço no espaço, na verdade, é fazendo exercício físico, né? Porque o ser humano, ele foi feito para viver na Terra, né? Não no espaço. Então, o corpo humano acaba tendo problemas de saúde quando fica lá vamos dizer assim, em gravidade, né? Chamada gravidade zero, né? Mas na verdade não é uma gravidade zero, é como se fosse uma queda livre, né? Os astronautas ficam flutuando ali, então isso traz consequências para o corpo humano. Porém, são realizados experimentos, né, na Estação Espacial Internacional, né, e que trazem alguns benefícios, né, na área da medicina, na área da biologia, na área de ciência dos materiais, né, que são experimentos que só são possíveis de realizar na chamada gravidade zero, coisa que aqui na Terra não dá para fazer, né? Então tem que ser feito no espaço mesmo. Agora, quando as missões são mais longas, né, para outros planetas, tipo Marte, para Júpiter, ou mesmo essa sonda, né, Juno, que está em Júpiter, ou a sonda New Horizons, que foi lá para Plutão, né, passou Plutão, não dá para levar seres humanos mesmo. Aí é impossível, né? Então tem que ser realmente sondas não tripuladas, né? E certamente elas trazem assim, informações e dados científicos que não seriam possíveis de serem coletados, né, aqui a partir da Terra, aqui da Terra. Tem que ser realmente enviado uma sonda para lá, ou um robô, né, na superfície de Marte, um Jeep automatizado para coletar esse tipo de informação, né? Agora, existe uma nova corrida espacial aí para querer chegar em Marte, né? Então, existe aí o objetivo do ser humano chegar até Marte. Então, temos aí um equacionamento mais difícil, porque é uma viagem muito mais longa, né? Para chegar até a Lua são 2 dias de viagem, uma nave, né, que a gente conhece, da tecnologia atual. Agora, para chegar até Marte levam meses, e uma viagem de ida e volta, 2 anos. Se é que tem volta, né, nesse tipo de viagem, ainda estão estudando. Então já é uma viagem que vai afetar muito mais o ser humano, né? Talvez o ser humano deva ir para Marte e ficar por lá e acabar morrendo por lá, os primeiros seres humanos a pisar em Marte, né? Então realmente as sondas espaciais trazem dados astronômicos assim, num volume tão grande de dados que até hoje a quantidade de dados que eles coletaram não estão todos analisados. Ainda vai levar anos para serem analisados. Assim como a Guerra Fria lá entre os dois países, né, União Soviética e Estados Unidos, era uma questão política, uma briga de ego também, vamos dizer assim, né, no fundo, parece que hoje também, né, um quer se mostrar mais que o outro, tanto é que o outro tinha viagem marcada lá para o dia 20 de julho e o outro bilionário antecipou uns dias para ir primeiro, né? Nada como ter muito dinheiro, né? Porque eles conseguem construir foguetes. Puxa, é uma coisa muito cara fazer um foguete desse tipo, né? E as naves, elas foram automatizadas, né? Na verdade, eles não comandaram absolutamente nada. É tudo automático. O foguete foi, voltou, pousou de novo, a cápsula abriu os paraquedas, ninguém apertou botão nenhum, né? Então, realmente foi um voo turístico, né? Um voo de prazer, não coletou dados científicos nenhum, mas é claro que para chegar nesse ponto teve um desenvolvimento tecnológico. Apesar de serem empresas particulares, né, empresas privadas,
E, então, muitas dessas tecnologias são privadas e não são divulgadas, né? Então, elas ficam para elas mesmas, né? Então, é um segredo privado, né? Não pode ser divulgado, tem direitos autorais, né? Patentes. Então, essa tecnologia pode ser que seja usada depois do futuro, mas os foguetes estão cada vez melhores. Imagina, né? Quem diria que um foguete era coisa de ficção científica, né? Um foguete depois pousar novamente na Terra, né? No entanto, existe uma preocupação maior ainda do próprio Estados Unidos com relação a outra, vamos chamar assim, entre aspas, de corrida espacial, né? Porque a China está despontando aí, né, com suas tecnologias e conquista espacial, né? Eles pousaram no lado oculto da Lua, colocaram o robô lá em Marte também, né? Já comentaram, né, de armas no espaço, né? Também existe aí uma parceria entre China e Rússia, né? A Índia também está aí despontando nessa questão do espaço, e você sabe, né, conquistar o espaço também envolve poder militar, né? Então os Estados Unidos ficam extremamente preocupados com isso. Eu diria que seria uma nova corrida espacial política também, militar, né? Muito parecida com o que aconteceu lá na década de 60, só que parece que está mais sutil, assim, mais oculto, né? Por baixo dos panos, assim. Mas eu acho que daqui a alguns anos esse tipo de problema pode preocupar cada vez mais os Estados Unidos, porque os outros países aí estão ganhando bastante campo no espaço. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais uma reportagem da série Parques Estaduais. Você vai conhecer o Parque Arquipélago em Ilhabela, no litoral de São Paulo. E ainda tem os destaques da nossa agenda, então continue ligado. Estamos de volta e dando continuidade à série Parques Estaduais, chegou a hora de conhecer o Parque Arquipélago de Ilhabela, no litoral norte paulista. Criado na década de 1970, ele abriga ecossistemas como a Mata Atlântica, a Restinga e os manguezais. E tem trilhas lindas que podem ser visitadas por quem tiver interesse. Vamos acompanhar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Parque Estadual de Ilhabela. O parque foi criado em 1977, pelo Decreto 9.414, e é reconhecido pela Unesco como Reserva da Biosfera, colocando-o como Patrimônio da Humanidade de importância internacional. Ele fica no litoral norte do estado de São Paulo, com 27.025 hectares, ocupando cerca de 85% de todo o território do município de Ilhabela. Seu território é composto por 12 ilhas, 3 ilhotes, 3 lajes e 1 parcel, categorizando-o como um parque arquipélago. Lá, diversas paisagens podem ser observadas, pois conta com uma topografia bem variada. Seus picos mais altos são o de São Sebastião, com 1.375 metros, e o do Papagaio, com 1.302 metros, sendo um dos maiores picos em ilha do Brasil. Podendo ser observadas 642 espécies vegetais, e sua fauna não fica para trás. Podem ser encontradas 459 espécies de vertebrados, dos quais 314 são aves, 51 mamíferos, 39 répteis, sendo 5 marinhos, 41 anfíbios, 14 peixes de água doce. Dentre dessas espécies, 40 estão ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, sendo 7 espécies de mamíferos, 3 de aves, 1 de réptil e 1 de anfíbio. Algumas espécies dessas são endêmicas, podendo apenas ser encontradas no Parque Estadual de Ilhabela, como a cecília, o lagarto teiu, a serpente caiçara e, em especial, o rato cururuá. Além dos animais, 10 núcleos de comunidade tradicional caiçara encontraram lar no Parque Estadual. Lá, a população vive da agricultura, artesanato, pesca artesanal e venda de seus excedentes. O parque conta com muita beleza natural, com um enorme potencial turístico, desde praias até montanhas, como dunas, cristas, mirantes, costões rochosos, riachos, cachoeiras e ilhotas. Existem 7 trilhas que rasgam seu território,
e permite conhecer suas belezas. A trilha do Pico do Baebi, do Veloso, da Friagem, do Bonete, do Gato, da Ilha Branca e a da Cachoeira Pancada d'Água. Outro aspecto interessante sobre o parque são os sítios históricos e arqueológicos presentes nas suas dependências. A presença desses sítios é muito importante, pois permite a reconstrução da história da ocupação do arquipélago por índios sambaqueiros há mais de 2.000 anos e por índios ceramistas há mais de 700 anos, e da história da ilha durante o Brasil colônia. Muito legal, não é? Na próxima semana a gente sobe a Serra do Mar e vai conhecer o Parque Estadual de Juqueri, que fica na Grande São Paulo e representa o último fragmento de cerrado daquela região metropolitana. Não perca, hein? Chegou a hora de conferir os destaques da nossa agenda de eventos. E olha, tem uma dica para quem vai competir na Copa Unesp. Confira. Olá, Zeca, e olá para você que acompanha a nossa agenda. A primeira dica de hoje é para as unespianas que gostam de jogar pôquer. A gente já noticiou aqui no Unesp Notícias que a primeira modalidade confirmada para a Copa Unesp 2021 é o pôquer online. E para quem não se lembra, a Copa é organizada pelas atléticas com o apoio da reitoria, que desde o ano passado tem escolhido esportes que possam ser disputados de modo virtual, por conta da pandemia do coronavírus. E nessa edição, o pessoal da organização vai promover o Poker Academy, um aulão aberto e gratuito com o objetivo de ampliar a prática de pôquer entre as mulheres unespianas. A jogadora profissional Carol Dupré é a embaixadora e vai ensinar estratégias, regras e conceitos iniciais do pôquer profissional. Quem também vai participar é o Lucas Aguiar, uma referência no esporte, ele que é conhecido como Foi Sorte 23. O aulão está marcado para o dia 31 de julho, às 14h, e todos podem participar. A transmissão será feita no canal da Twitch da Carol Dupré. Para mais informações sobre a Poker Academy, acesse as redes sociais da Copa Unesp. Vem aí o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 2021. O Intercom é um evento que reúne graduandos, pós-graduandos, pesquisadores e profissionais da comunicação para debater a área desde 1977. Neste ano, o congresso está sendo organizado pela Universidade Católica de Pernambuco e será realizado de forma virtual entre os dias 4 e 9 de outubro. O tema do ano é Comunicação e Resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania, e remete ao educador Paulo Freire. As submissões de trabalhos podem ser feitas até o dia 12 de agosto. Já as inscrições para o Intercom vão até o dia 10 de setembro, mas se você se inscrever até o dia 9 de agosto, o valor da taxa é mais baixo. Todos os preços para estudantes, professores e pesquisadores podem ser consultados no site portalintercom.org.br, onde você também encontra as datas e outras informações sobre o congresso. Não perca! E agora, mais uma oportunidade para os comunicadores. Estão abertas as inscrições para o Lab Nexo de Jornalismo Digital, Primeira Infância e Desigualdades. A iniciativa é do Jornal Nexo e busca oferecer uma atividade de formação à distância para os estudantes e recém-formados em jornalismo ou comunicação social. O curso será realizado na redação remota do Nexo e as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de agosto. Para se inscrever, acesse o link do formulário que aparece na tela. Mais informações sobre o Lab Nexo de Jornalismo Digital, Primeira Infância e Desigualdades, você encontra nas redes sociais do Jornal Nexo. Fechando mais uma agenda com uma dica cultural gratuita, hoje trago a visita virtual pelo MASP. O Museu de Arte de São Paulo foi fundado em 1947 pelo empresário Assis Chateaubriand.
O MASP é o primeiro museu moderno do país e sua coleção reúne mais de 10 mil obras de arte. No site do museu, você pode fazer uma visita virtual pelo acervo permanente da coleção De Volta aos Cavaletes de Cristal, de Lina Bobardi. Ao acessar o link, selecione a aba Acervo e explore o acervo. E então, clique na foto que vai aparecer. Depois disso, é só aproveitar o tour. Você pode conhecer as obras e ouvir os áudios de apresentação que estão disponíveis. O MASP também possui um aplicativo chamado MASP Áudios, que traz comentários de curadores, artistas, professores, pesquisadores e de crianças sobre as obras do museu. E para fechar, o MASP realiza lives no Instagram e cursos online. Saiba mais sobre o Museu de Arte de São Paulo no site e nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Essa foi a agenda de hoje. Eu espero por você para mais dicas na semana que vem. E antes de a gente encerrar, uma última informação. A partir de agosto, a comunidade da Unesp vai ter acesso às reuniões dos 3 colegiados centrais da universidade em transmissões ao vivo no canal Unesp Oficial no YouTube. As reuniões do CEOL, o Conselho Universitário, já eram transmitidas. Agora, os encontros do CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e do CAD, o Conselho de Administração e Desenvolvimento, integram as transmissões. Os encontros podem ser acompanhados ao vivo, mas também ficam disponíveis na íntegra no canal oficial para acesso a qualquer tempo. O reitor da Unesp, o professor Pascoal, gravou uma mensagem para a comunidade acadêmica explicando essa proposta. Eu entendo que essa iniciativa aprovada pelos colegiados, ela traz várias vantagens e inúmeros avanços para a nossa universidade. Primeiro é a transparência, que se trata num órgão decisivo da universidade, que trabalha com recursos públicos, tem que ser de acesso livre a toda a comunidade. Também aumenta sobremaneira a responsabilidade dos conselheiros, porque suas falas e suas decisões, que impactarão a vida não só da Unesp, como da sociedade, serão vistas ao vivo. E por último, aumenta em muito, a transparência da universidade como um todo, não só das decisões colegiadas, como dos seus propósitos, das suas metas e das suas ações. A comunicação, como eu disse, tem que ser um pilar fundamental nesses anos de tanto negacionismo, de tantas dúvidas sobre gestores públicos. E acho que nesse momento, o grande apoio da TV Unesp e da nossa assessoria de imprensa, damos mais este passo, que é um reforço à autonomia universitária. Esta edição está chegando ao fim, mas não deixe de acompanhar também o canal da TV Unesp no YouTube. Uma boa semana para você e até quinta que vem. Tchau, tchau. Thank you.